Olá, alunos, tudo bem? Meu nome é Arthur e eu estarei, a partir de agora, trabalhando com vocês a disciplina de matemática com os alunos do 7º ano. Hoje nós estamos na aula 12, o conteúdo dessa aula é números racionais. Mas como assim, professor? O senhor vai falar hoje para a gente sobre novos números? A gente já chegou até aqui o 7º ano e agora vai aparecer uma coisa nova que eu nunca vi? Na verdade, não. A resposta é bem óbvia, não. A matemática, o que ela faz? Ela estuda os fenômenos que já acontecem na natureza, que já acontecem ao nosso redor, e ela vai fazer isso para a sua própria linguagem. Qual que é a linguagem da matemática? Os números. Então, se a gente vai estudar os números racionais, eu gostaria de rever com vocês, que vocês já estudaram tanto no 6º ano, na educação infantil, os números que vocês já conhecem. O primeiro conjunto numérico que vocês estudaram foi o conjunto dos números naturais. Aqui, vocês podem ver, os números naturais é representado por essa letra N, que é uma letra N maiúscula grega. Para que funcionam os números naturais? Como que os números naturais chegaram e fizeram parte da nossa vida? Vamos fazer um exemplo. Digamos que você e a sua turma vão participar de uma corrida. Nessa corrida, ao chegar ao final, você venceu a corrida. Se você venceu, você chegou em qual posição? Se você venceu, você chegou em primeiro lugar. Quem chegou depois de você, chegou em segundo lugar. Quem chegou depois do segundo lugar, chegou em terceiro lugar. E assim sucessivamente. Percebam que a ordem que a pessoa vai chegando vai mudando de um em um. Então, os números naturais foram a primeira necessidade da humanidade. Que necessidade foi essa? Ordenar e contar. Então, a partir do 1, a gente vai estar contando. Percebam aqui que eu tenho uma seta. Por quê? É o conjunto dos sucessores. O sucessor do 1 é o 1 mais 1. 1 mais 1, 2. 2 mais 1, 3. O sucessor seria o 4, o 5 e assim sucessivamente. Mas você mesmo pode observar no seu dia a dia que você não faz só operações de soma. Você não fica só nessa, eu vou somar, eu vou contar. Querendo ou não, no seu dia a dia, na sua realidade, ao seu redor, você vai precisar de mais ferramentas matemáticas para esse tipo de problema. Que ferramenta vai ser essa? Os números inteiros, por exemplo. Os números inteiros vai ser representada pela letra grega Z maiúscula. Ela é dessa forma aqui mesmo que eu desenhei. É assim, é um pouquinho feia, mas o que vai ser esse conjunto dos números inteiros? Ele vai ser uma ampliação do que a gente já conheceu nos números naturais. Então, se os números naturais a gente só estava fazendo operações de contar e ordenar, aqui nos números inteiros é como se eu colocasse um espelho nos números naturais e desse espelho eu vou refletir os números naturais. Mas o que vai acontecer no espelho? O espelho não inverte a imagem? Então, aqui eu tinha números positivos e esse espelho vai me dar números negativos. Por que eu preciso de números negativos? A gente já, inclusive, estudou isso aqui em aulas anteriores. Os números negativos são importantes para medir temperatura, em relações comerciais. Por exemplo, professor, eu quero comprar um brinquedo ou um videogame e esse brinquedo ou esse videogame, ele tem um valor específico. Esse valor do videogame é o preço dele. Você tem esse dinheiro para pagar o videogame? Se você não tiver, você vai ter que pegar emprestado, por exemplo, ou você vai ter que pedir para o seu pai, para quem for responsável por você. Se essa pessoa pegar o dinheiro emprestado, ela vai estar devendo. Se ela deve, a gente usa na matemática a linguagem para representar a dívida, o número negativo. Então, o número negativo ele vai estar representando dívida, ele vai estar representando uma falta, ele vai estar representando algo que eu não tenho. E assim como os números naturais são infinitos,
Os números inteiros também são infinitos. Eu não consigo dizer qual é o meu menor número inteiro e não consigo dizer qual é o meu maior número inteiro. Mas eu consigo dizer o quê? Se eu sei um número e ele é inteiro, eu sei qual é o seu sucessor, ou seja, qual que vem depois dele, e eu sei qual é o seu antecessor, ou seja, eu sei qual que vem antes dele. Essa é a propriedade dos números inteiros. Então, você de posse dos números naturais e dos números inteiros, o que você pode fazer? Você pode fazer operações como adição, subtração, multiplicação, mas perceba que eu falei 3 das 4 operações básicas. Eu não falei a quarta operação. Por quê? Porque a nossa quarta operação, que é a divisão, ela vai surgir apenas no conjunto dos números racionais, que é o conteúdo da nossa aula de hoje. Então, lembra que eu falei lá no comecinho que os números racionais eram uma coisa que vocês já faziam? Vocês já faziam divisão, mas agora a gente vai deixar isso numa linguagem única, uma linguagem específica, e essa linguagem é a matemática, através dos números. Então, o que é esse conjunto dos números racionais, professor? Racionais vem da palavra racional. Racional é a tradução da palavra do latim ratio. O que significa ratio? Ratio significa divisão. Então, o que a gente vai ter no conjunto dos números racionais? Principalmente divisões. Vai ser a divisão que vai separar o conjunto dos números racionais dos números inteiros, por exemplo. E qual que é o resultado de uma divisão? O resultado de uma divisão é o meu quociente. Quociente começa com que letra? Letra Q. Por isso que os números racionais é representado pela letra Q maiúsculo, a letra Q do alfabeto grego. Por isso que ela é estranhinha assim mesmo, tá, pessoal? Tendo então que a gente viu que vocês já conhecem os números racionais, eu posso ter falado aqui que da divisão, mas você não, professor, já tem muito tempo que eu não faço uma divisão, eu não estou lembrado. O senhor está falando que eu conheço os números racionais, mas eu não estou lembrado da divisão. Então agora, pessoal, vamos resolver um problema, uma situação prática envolvendo os números racionais. Está passando aí na tela de vocês o enunciado do problema, mas eu vou ler ele aqui para vocês também. Uma fábrica produz chicletes que são embalados em pacotes de 5 unidades cada. Quantos pacotes serão produzidos com 120 unidades? Então, primeira coisa, li o problema, vou extrair os dados. Eu tenho que cada pacote de chiclete tem 5 unidades e eu tenho um total de 120 unidades de chiclete. O que eu faço então? Qual que é a pergunta? A pergunta quer que eu divida, que eu agrupe essas 120 unidades de chicletes de 5 em 5. Ou seja, eu vou formar grupos de 5 em 5. Essa divisão em grupos iguais se dá através da divisão. Então, vamos armar a divisão aqui e resolver? Qual a divisão? 120 dividido por 5. 1 dá de dividir por 5? Não. Por quê? Porque o 1 é menor que o 5. Então, a gente vai pegar o 12. 12 dividido por 5. Qual é o número na tabuada do 5 mais próximo ao 12? O 2. 2 vezes 5, 10. 12 menos 10, 2. Parei aqui a minha divisão. Se você respondeu sim, o que está acontecendo? Provavelmente, tem muito tempo que você não resolve divisões e você está confundindo alguns passos. Então, o que eu sugiro? Tire um momento do seu dia, seja 5, 10 minutos, vamos praticar a tabuada normalmente, porque eu vou até mesmo ter noção que 120 dividido por 5 é muito mais que 2. Então, eu não posso parar o meu problema aqui, tá? Eu preciso fazer o que aqui agora? O 0 eu não dividi ainda, então eu vou descer o 0. Então, eu vou ter aqui o que então? 20. 20 dividido por 5, 4. 4 vezes 5, 20. 20 menos 20,
0. O resto da divisão foi 0. Se o resto foi 0, o que isso significa? Que essa divisão foi exata. E qual que é o quociente da divisão? 24. Quociente é a minha resposta da divisão. Então, são 24 o quê? Vão ser 24 pacotes de chiclete. Qual que é a ideia desse problema, então? Esse problema, ele está pedindo para eu padronizar o tamanho dos meus chicletes. Ou seja, é como se eu estivesse tentando medir a quantidade de chiclete utilizando a unidade de medida pacote. E quanto que cabe num pacote? 5 unidades. Nesse exercício, coube perfeitamente. Sobrou 0. Então, eu tenho exatamente que 120 unidades de chicletes equivalem a 24 pacotes de chiclete com 5 unidades cada. Mas, se eu tivesse outra quantidade de chiclete, se eu tivesse, por exemplo, que está aparecendo aí na sua tela agora, o mesmo exercício, só que agora eu não vou ter um total de 120 unidades. Eu vou ter o quê? Uma fábrica produz chicletes que são embalados em pacotes de 5 unidades cada. Quantos pacotes serão produzidos com 121 unidades? O que mudou? O pacote continua sendo de 5 unidades, mas o meu total agora são 121 unidades de chiclete. O procedimento de resolução é o mesmo. O que eu vou fazer? Eu vou fazer a divisão de 121 por 5. Se você analisar o resultado do exercício anterior, você já vai conseguir visualizar a sua resposta. Caso não, simplesmente vamos fazer a divisão de novo. 12 dividido por 5, eu me lembro que foi 2. 2 vezes 5, 10. 12 menos 10, 2. O que eu faço agora? Desço o 1. Então, eu tenho 21. 21 dividido por 5, 4. 4 vezes 5, 20. 20 menos 21, 1. E aí, eu paro agora, o que eu faço? Primeiro, vamos analisar o problema. O problema, ele me pergunta quantos pacotes eu vou produzir. Eu vou produzir 24 pacotes, igual no exercício anterior. Só que no exercício anterior, sobrou 0 chicletes. Aqui sobrou 1. Então, eu vou ter um pacote que de 5 unidades que ele precisa para completar, ele só tem uma. Então, eu vou dizer que esse meu pacote, ele não está inteiro. Se ele não está inteiro, ele está um número quebrado, ele não está completo. Se ele não está completo, vamos ver aqui então quantos que falta para completar. Eu sei que como eu tenho 5 unidades, me restam 4. Mas se eu fosse continuar essa divisão, o que eu preciso fazer? Eu preciso inserir a vírgula. Então, eu vou colocar aqui a vírgula depois do 4, inserir a vírgula, eu acrescento um 0. Agora, eu tenho 10 dividido por 5, 2. 2 vezes 5, 10. Agora sim, sobrou 0. Sobrou 0. Essa divisão foi exata? Não. Qual que foi a resposta da minha divisão? Foi um número decimal. Por que decimal? Porque ele tem casas depois da vírgula. Sendo assim, então, a gente já consegue ter uma noção maior do que são esses números racionais que eu estou estudando. Aqui, eu tenho a representação através do diagrama de Venn. O que é o diagrama de Venn? É uma linguagem matemática para representar algumas informações. Que informações que eu estou representando aqui? O que são os números racionais? Os números racionais são o quê? Percebam, essa bola maior é o meu números racionais. Então, tudo aqui dentro é número natural. É um número racional. Então, um número natural é um número racional, um número inteiro é um número racional.
E além disso, quais números que a gente viu hoje que não são naturais nem inteiros? Nós vimos as divisões. E as divisões podem dar quais números? As divisões a gente viu aqui pode dar um número inteiro, pode dar um número decimal. Então, esses números, seja um número inteiro, o número decimal, as frações também vão estar presentes nos números racionais. A definição formal de números racionais é através dessa linguagem. Lembra, o símbolo de números racionais é a letra Q grega maiúscula, esse símbolo mesmo, dessa forma. Se você for escrever no seu caderno, pode escrever dessa forma, o professor não errou. Ele vai ser a divisão ou a fração de dois números inteiros com um desses números diferentes de zero, o denominador. Então, aqui hoje a gente teve a nossa introdução a números racionais. Espero que vocês tenham tirado todas as suas dúvidas. Teremos mais aulas, mas qualquer coisa, procurem os seus professores, procurem a sua escola, se cuidem. Um abraço.